Então, estão me ouvindo bem? Tranquilo? Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso Formadores em Ação 2023. Tinha que ter mais gente na sala, mas o pessoal vai entrando. Até vou pedir um favor para vocês. Quem puder, se alguém puder ficar de olho ali no WhatsApp para mim, fazendo um favor, porque eu estou usando o celular para gravar e eu tô sem o WhatsApp, então se alguém mandar um oizinho lá para vocês responderem para ir entrando, tá bom? Eu agradeço muito. Então, eu sou o professor João Paulo, eu sou aqui de Ribeirão do Pinhal, do norte do Paraná, sou formado em História pela UEMP e em Ciências da Religião pela UEMP também, e fiz o mestrado em História e Ensino de História. E na minha pesquisa do mestrado eu pesquisei sobre o papel do professor de História na disciplina do ensino religioso. Então, o ensino religioso é uma disciplina que eu já trabalho há um bom tempo. Eu tenho uma predileção muito grande com a disciplina, com o trabalho do ensino religioso. E desde 2020 eu trabalho com o Formadores em Ação. No Formadores, no primeiro momento, eu trabalhei a disciplina de História e a partir já de 2002, quando começou, eu trabalhando com a disciplina do ensino religioso. Então é um prazer começar com vocês, o nosso grupo de estudos, que ele só tem razão, ele só tem condições de existir graças à dedicação, ao empenho, à vontade dos cursistas em participar do grupo de estudos. Para a gente começar a fazer uma dinâmica, eu quero que vocês vejam essa tela que está aparecendo aqui, e ela tem uma série de adjetivos, Alguns bacana, alguns legais e alguns nem tanto. Então, observando essas qualidades aqui, qual dela representa o nosso ponto mais positivo? Qual representa a tua melhor qualidade, o teu melhor ponto positivo? E observando elas também, qual delas representa o teu ponto a ser trabalhado? E aí eu quero que vocês coloquem nesse link aqui que eu vou mandar para vocês no Mentimeter. Vocês todos já conhecem o Mentimeter? Então, coloquem aí, tem o link. E eu quero que vocês pensem nessas palavras aqui. Qual que define a tua positividade, tua melhor qualidade? E qual que é o teu ponto que você melhor quer trabalhar? Que você precisa melhorar um pouquinho. Tá dando certinho para... Abriu certinho para vocês? Oi, professora. Tô tendo um pouquinho de dificuldade. Vou tentar aqui de novo. Tudo bem. Qualquer coisa, professora, depois, se quiser mandar no chat, pode mandar também. Aí eu coloco aqui para ti. Tá bom? Tá bom. Pode. Eu vou mandar uma mensagem no chat. Eu não tô conseguindo entrar. Tudo bem. Eu tô na escola aqui, professor, tá de manivela. Entendemos. Mas eu tô tentando pode aqui, só. Tudo bem. Essa internet da escola, ela é parceira,
isso daqui com os meeting com aula remota, eu não tô achando nem o chat. Claro. Você tá no celular, professora? No celular é ali nos 3 pontinhos. No celular também. Uhum. Sim. Ó, mensagem, chamada, compartilhar tela, configuração, não. Não, tem os 3 pontinhos. É mensagem. Você clica nos 3 pontinhos e aí mensagem. Professor, o senhor poderia reenviar o link para nós? Poderia, claro, só um pouquinho. Eu acho que eu consegui. Apareceu lá era pra colocar 2 palavras, né? Isso. Eu enviei. Aham. Então eu acho que deu certo. Só um pouquinho, deixa eu ver aqui quem mais que pediu para eu colocar aqui no chat. Professora Andréia. Determinada. Então, na verdade, isso aqui era para a gente fazer uma reflexão, né, sobre nós mesmos e observarmos, né, o uso do Mentimeter. Não sei se alguém de vocês já conhecia antes o Mentimeter. Você consegue fazer um CloudWorks, né, até com os alunos. Então aqui, ó, nós temos perfeccionista, impaciente, então essas qualidades, né, que as nossas qualidades ali, criativo, organizado, atenciosa, respeitoso, né, possam contribuir para a nossa... pode colocar aqui no chat, professora Daniela, não tem problema. Podem contribuir para a nossa prática. E também, né, os nossos pontos... Conseguiu? De nada. Os nossos pontos a melhorar, que a gente consiga melhorar juntos. Né? Então, era só para a gente poder fazer uma reflexão. E agora, antes da gente começar, né, agora que a gente já se viu um pouquinho, mas agora nós vamos nos conhecer um pouquinho mais. Né? Tem alguns aqui que eu já conheço, que já foram meus cursistas, que já foram colegas de sala, mas para a gente poder fazer uma apresentação, eu quero então que vocês se apresentem para a gente, começando ali com a professora Ana Paula. Pode ser, professora? Professora Ana? Tem 2 Ana Paula. Sou eu? Ana Paula... São 2. É que só entrou uma agora. Ana Paula Bertoni. Sou eu. Isso. Justo eu? É pela ordem alfabética. Então pode falar um pouquinho, professora, da tua sempre me dou mal. Da tua formação, de onde você é. Eu sou formada em História. Faz 2 anos que eu estou trabalhando com ensino religioso. E eu acho que estou me dando bem. Só que eu tenho um pouco de dificuldade em relação aos alunos. Porque eles perguntam muito, não tem nota? Sabe? Esse tipo de coisa que eu acho meio complicado. E você é de onde, professora? Desculpa. Eu sou de Salto de Itararé. Salto de Itararé, pertinho aqui. É? É de Ribeirão do Pinhal. Mas então, beleza. Seja bem-vinda, professora. Acho que é mesmo. Professora Ana. Professora Andréia. Professora Andréia Terezinha. Oi. Oi, tudo bem? Oi, tudo. Eu tô falando aqui da escola também, parece que tá meio escuro aí, né? Eu sou a professora Andréia Terezinha, eu trabalho na PAI e trabalho a disciplina de ensino religioso aqui na PAI, sou de Siqueira Campos. Vizinha também.
Então, Isso. que experiência bacana, professora. É muito bacana quando a gente tem esse olhar da educação especial que ajuda a gente a ver tanta coisa de uma maneira diferente, né? Então, Isso, com certeza. temos muito a aprender com a professora. Seja bem-vinda. Professora Ângela. Professora Ângela. Oi, professora Ângela, tá aí? Não estou ouvindo. Não sei se a professora Ângela tá... Professora, se a senhora tiver com algum probleminha no áudio, pode colocar no chat pra gente, tá bom? Então, professora Daniele, tá ouvindo a gente? Vocês estão me ouvindo? Meu áudio está ouvindo? Então, professora... Sim, professor. Claro e bom som. Professora Daniele, tá aí? Oi. Oi, professora Daniele, tudo bem? Então pode se apresentar, professora. Meu nome é Daniele, eu sou de São Jerônimo da Serra, do Núcleo Regional de Cornélio Procópio. E quando eu comecei, eu trabalhei em ensino religioso. Mas acho que faz uns 10 anos que eu não trabalhava. Aí esse ano eu peguei 2 turminhas no Colégio do Campo, que eu tenho aqui na minha cidade, que é o São João do Pinhal. Aí eu tenho o 6º e o 7º ano lá. E qual que é a tua formação, professora? Desculpa. História. A professora Ângela, muito obrigado, professora Daniele. Nada. A professora Ângela tá aí? Tá ouvindo? Não, a professora Ângela está entre nós? Não. Então a professora Elaine Maria. Opa, sou eu. Tudo bem? Boa tarde, Boa pessoal. tarde. Sou Elaine Maria da Veiga. Minha formação é Filosofia e Letras Libras, com pós em Ensino Religioso. Faz já uns 8 anos que eu trabalho com Filosofia e Ensino Religioso e agora, já 11 anos já no estado. E daí agora com os itinerários novos e estranhos de projeto de vida, cidadania e ética, e na verdade um monte de coach que a gente tem que fazer, né? E trabalho no Colégio Costa e Silva de Cascavel, consegui minhas 40 horas esse ano num colégio só, por isso que está chovendo tanto. E do ensino religioso é bem desafiador, mas eu gosto muito. Acho que se tivesse que trocar, eu ficava com trocar umas disciplinas, eu ficaria com o ensino religioso, porque eu gosto bastante. Ai, que bacana, professora. Muito bom, parabéns. Foi uma disciplina que, olha, eu também trocaria todas, viu? Então, professora Ellen. Olá, pessoal. Eu sou a professora Ellen. Sou formada em artes, tenho um concurso de 20 horas, já leciono aí há 18 anos e, infelizmente, vem diminuindo aí a carga horária, né, de artes e a gente vem, então, tentando pegar outra disciplina. Mesmo só com 20 horas, eu tive que completar, né, as minhas 20 horas com outras disciplinas. Então, esse ano eu estou num distrito e eu peguei 8 aulas de artes, peguei 4 aulas de história, né? E completei também com ensino religioso, tá? Já lecionei alguns anos atrás, não me recordo bem, mas assim, mais ou menos aí, há uns 10 anos atrás, eu lecionei o ensino religioso. Confesso também que acho bem desafiador, mas é uma disciplina gostosa também, acho bem bacana, mas por não ter nota, né? Porque infelizmente os alunos hoje em dia só pensam nisso, né? Mas do que a gente tem que enfrentar aí, desse novo ensino novo aí, eu acho que é menos desafiador, né? Do que a gente tem que enfrentar aí. Então, estou contente porque estou só numa escola, né?
estou no distrito que é poucos alunos. Ai, que Ok? bacana, professora. Seja bem-vinda. É a professora Maria Oliveira. Maíra. Desculpa. Professora Mayra, olá. Me escutam? Tudo bom? Tudo bem? Boa tarde a todos e a todas. Eu sou professora, fui professora do componente de Sociologia. Dei muitos anos o componente de ensino religioso. E atualmente, João, até eu vou ver isso contigo, eu estou como técnica pedagógica da Secretaria, eu não estou em sala de aula, mas eu queria muito fazer o grupo de estudos de ensino religioso, eu estou jogando para frente, já fui professora formadora ano passado, mas eu estou bem curiosa e eu tenho uma paixão por ensino religioso, eu gostaria de participar, se possível. Ai, que gostoso. Acho que é possível sim. Depois você só faz um ajuste aí para poder fazer a implementação com um colega e vamos lá, vamos que vamos. Beleza. Vai dar tudo certo sim. Seja bem-vinda. Professora Moema. Olá, pessoal, boa tarde. Então, me chamo Moema Soraya, sou do núcleo de Guarapuava. Minha formação é em filosofia e há 2 anos estou com ensino religioso. O ano passado foi para, entre aspas, sendo sincero, um quebra-galho, mas esse ano foi por opção. Aumentei o número de turmas de 3 para 5 e é muito interessante. Ano passado estava com 6º anos, esse ano com 6º e 7º. Ai, que bacana, professora. Seja bem-vinda. Professor Reginaldo Antônio. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sou de Prudentópolis, é o núcleo de Irati. Sou formado em Geografia e há alguns anos, já uns 7 ou 8 anos, trabalho também com ensino religioso. Esse ano eu tenho 3 turmas, 3 6º anos. Muito bacana, professor. Seja bem-vindo. Professora Rosemary. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Rosemary, mas todo mundo me chama de Rose. Podem só falar Rose que já tá bom. Eu acho que eu sou a mais distante de todos vocês. Eu sou do Núcleo Regional de Cianorte. Tá? O meu município é Tapejara. Meu concurso é Educação Especial. Mas quando eu fui entrar para ver a inscrição em Educação Especial, já não tinha mais. E como eu sempre pego extraordinária, então minha formação, eu tenho matemática, mas também tenho pedagogia, né? Então, pela pedagogia, eu pude pegar uma turma de ensino religioso, que eu sempre tive vontade, né? Então, eu sou a bebezinha no ensino religioso, estou aqui para aprender bastante. Vou falar igual a professora ali, primeiro foi por necessidade, mas eu acho que o ano que vem vai ser por opção. Vai, com certeza. Para mim, completar a minha grade, eu estou me identificando, gostando muito do componente, né? Um componente muito interessante. E é isso aí. Muito bem, professora. Seja bem-vinda. Obrigada. Professora Silvana. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a professora Silvana, sou formada em Geografia e Arte e Pedagogia, né? E, bom, eu sou do concurso de 2013, então, desde lá, sempre eu pego ensino religioso, né? Geralmente 6º ano, eu gosto mais. E esse ano também eu tô de coordenadora de curso, né? Que aqui na nossa escola nós temos a formação. Uhum. E, bom, eu particularmente também gosto bastante de ensino religioso. Eu acho que é um componente, assim, que ele se atrai, porque tem muita diversidade. Então, dão, assim, conversas bem legais aí com a criançada, tá? E eu sou do município de Figueira. Muito bem, no Pico do Haiti. Seja bem-vinda, professora. Professor Tiago. Professor Tiago, seja bem-vindo de volta, né? O professor Tiago já foi meu cursista do ensino religioso em algumas jornadas, né, Tiago? Então... As 3 do ano passado. Sim. Tanto é que eu consegui encaixar uma esse ano novamente. Meu nome é Tiago, eu sou formado em História. Eu sou do município de Colorado, núcleo regional de Maringá. E desde 2015 que eu estou no estado, eu sempre tenho turmas de ensino religioso. E esse ano, com essa mudança na classificação, eu consegui uma boa classificação na hora de pegar as aulas. Aí eu consegui distribuir minhas aulas no padrão e as extras, tudo assim, em
turmas iguais para eu não ter muito trabalho durante o ano. Aí à tarde, que é o período da tarde, tinha sextos e sétimos, eu optei em pegar os 4 sextos que tinha na escola. Aí eu completei, deu 12 aulas, eu completei essas 3 com 3 turmas de ensino religioso. Muito bem, professor. Mas assim, o curso, a jornada do professor João é muito legal, muito interessante. E assim, os alunos nem perguntam a questão de nota, porque você vai trabalhando o conteúdo, o curso vai te dando um embasamento e a aula flui, os alunos nem perguntam a questão de nota. Então, olha, eu agradeço ao professor Thiago, que está retornando com a gente, seja bem-vindo. Professora Wislaine, tudo bem? Professora Wislaine foi minha colega de mestrado, né, professora? No Prof. História. O teu áudio está desligado, professora. Aí. Ah, era o fone de ouvido que estava desligado. Você está me ouvindo bem agora? Sim, tranquilo. Beleza. Então, eu sou professora de História e também de Educação Especial. Meu concurso é História, mas eu tenho trabalhado com sala de recursos multifuncionais também no período. E sempre pego as aulas de ensino religioso também para complementar, né? Pego História e ensino religioso nos sextos e nos sétimos. E já trabalho com ensino religioso há alguns anos, é uma disciplina que eu gosto bastante, que eu acho que tem uma relevância muito grande. E é isso. E tem que fazer formadores, né? Então eu vou fazer formadores. Então, beleza. Obrigado, professora. Seja bem-vinda. Professora Ângela, tá ouvindo? Tá certinho agora? Não sei se a professora Ângela está nos ouvindo. Qualquer coisa, a professora manda no WhatsApp pra gente, no chat pra gente. Gente, foi todo mundo, né? Tranquilo? Professor. Oi. Eu não estou na lista. Oi, professora. Não, professora, desculpa. É que... A minha inscrição. Não, desculpa, professora. Foi mal. É que eu estava acompanhando aqui, eu acho que a senhora entrou na lista depois que eu já tinha passado a letra E. Eu estava indo pela ordem alfabética. É que eu entrei a primeira, praticamente ali entre os primeiros. Isso, professora Elvira, desculpa. Não tem nada, não. Por favor, professora. Eu sou a professora Elvira de Astorga. Sou formada em Sociologia e Pedagogia também. Tenho as aulas de Sociologia. E 2021, como nós perdemos, como tem a colega de artes também, né, perdemos aula, ficou só uma semanal, então eu dobrava padrão, tenho um padrão, eu dobrava com extras, e para formar agora o padrão de Sociologia está difícil, minha colega perdeu totalmente, né. E então, desde 2021, eu passei a pegar ensino religioso que sobrava ali, ou para compor o padrão, ou para a extra, né? Então, esse ano eu estou com uma, normalmente só me sobra 2, uma. Minha disciplina, eu amo, né? Eu tenho paixão pela minha disciplina, Sociologia, mas ensino religioso me encanta, porque como em Sociologia tem as instituições, e entre as instituições, a que eu mais gosto de trabalhar é a instituição religiosa. Então, assim, é bem fascinante, né, a questão religiosa, né? Então eu estou aí. Enquanto sobra aula de ensino religioso, eu vou pegando. Que bacana, professora. Seja bem-vinda. E realmente, como a professora colocou, né, o ensino religioso ele faz parte da nossa sociedade, porque a religião, não a religião institucionalizada, mas as manifestações de religiosidade, elas estão permeando todos os âmbitos da sociedade, mesmo para quem não tem uma religião definida, né? Então, as manifestações de religiosidade, elas, de certa forma, determinam rumos da nossa sociedade. A gente está numa sociedade profundamente religiosa, né? E o ensino religioso, ele tem o papel de ser uma última barreira contra o preconceito. Oi, professora! Conseguiu agora? Pode se apresentar, professora. Desculpa. Estava só aguardando a senhora conseguir resolver. Pode falar, professora Ângela.
O áudio da professora Ângela, não sei se tá legal. Professora, assim que conseguir o áudio, pode interromper, tá bom? Então, o ensino religioso, ele fica ali como uma última barreira à intolerância, ao preconceito, à discriminação religiosa. Porque os nossos alunos, eu não sei se alguém de vocês já teve a experiência de trabalhar com os pequenos também, do ensino fundamental 1, mas acentuadamente ali no 6º e 7º ano, quando eles chegam no Fundamental 2, e que é a fase que eles estão chegando na adolescência também, as relações de mundo deles vão se expandindo, mas as relações culturais ainda são as da casa, são as da família. E quando o aluno tem uma família que pratica o respeito, a cidadania, a tolerância à diversidade, maravilha, mas quantos casos nós temos de alunos que reproduzem na casa, reproduzem na escola aquele preconceito, aquele desconhecimento acerca do outro no campo religioso também. E o ensino religioso é uma oportunidade da escola passar para o aluno esse contato com o diferente, Então, eu fico muito feliz de trabalhar com o ensino religioso, em trabalhar com formação. Até eu sempre falo que toda vez que eu faço formação de professores do ensino religioso, eu tenho um termômetro ali para ver se eu vou fluir bem ou não. Que quando dá esse alerta, me acende um sinal vermelho. É quando eu vou fazer formação com professores, os professores falam assim: eu pego aula de religião. Eu gosto de trabalhar a aula de religião. Aí quando eu trabalho com um professor que fala, eu pego aula de religião, me acende um sinal vermelho. Ele falou, opa, aí que a gente tem que ficar um tempo. Mas com vocês, felizmente eu pude perceber que todos que trabalham, ou que já trabalham há mais tempo, ou igual a professora Rose, que estão chegando agora na disciplina, compreenderam o ensino religioso escolar como uma disciplina, Não é? A gente já costuma falar disciplina, mas agora como um componente curricular, Mas um componente curricular realmente acadêmico, científico. O ensino religioso, ele não é o ensino de uma religião. O ensino religioso não é ensinar o aluno a rezar, nem ler a Bíblia, nem outra coisa. O ensino religioso, ele tem um propósito, ele tem uma finalidade, que é apresentar aos alunos a diversidade religiosa do Brasil. É interessante a gente perceber que a disciplina de ensino religioso, eu vou falar disciplina várias vezes, até eu acostumado, não me critiquem tanto. Mas o componente curricular do ensino religioso é interessante, porque a gente vai para conselhos de classe, ou informação, e um monte de coisa, e o pessoal dá uma super importância só a português e matemática, Agora aumentou para 5, e não que não seja importante, mas essa falta de dosagem, essa super dosagem só português e matemática, mas como se o resto, a arte, a educação física, ou história, não fosse importante, que se o aluno só tivesse que saber ler e fazer conta, Não, a educação ela é integral, ela é uma formação do ser humano. Mas mesmo com essa supervalorização do português, matemática ou de outras disciplinas, a única disciplina, o único componente curricular que está na Constituição do Brasil é o ensino religioso. É o único componente curricular que os governos não podem tirar sem mexer na Constituição. Então é muito complexo. Porque se você pega a Constituição brasileira, ela não fala que a educação é um direito, mas ela não fala o que tem que ser ensinado a não ser o ensino religioso. Está lá no artigo 105 da Constituição, o ensino religioso é parte integrante da educação básica que será de oferta obrigatória na rede pública do Brasil. Quando saiu a BNCC, novamente, pela BNCC, nós temos agora as áreas de conhecimento.
linguagens, ciências da natureza, ciências humanas e matemática. Nenhum componente curricular está garantido. Se um governo quiser pegar um professor de educação física para dar aula de inglês, artes e língua portuguesa, pode. É componente curricular dentro da linguagem. É área de conhecimento. Pegar um professor de geografia para dar história, um de história para dar geografia, também está liberado, por quê? Dentro da mesma área de conhecimento. Qual a única área de conhecimento que é separadinha lá no cantinho dela, que não pode ser mexido? Ensino religioso. Então é um componente curricular que ele tem, a gente sabe, né, quais interesses motivaram os constituintes a inserir o ensino religioso na Constituição de 88. A gente sabe que teve muito interesse por trás disso, de organizações religiosas, de instituições, de políticos, mas nós chegamos hoje, 2023, e o ensino religioso está lá. Ele é uma realidade. Né? E o que nós vamos fazer com ele, que é o que cabe a nós? Né? Até eu falo, a gente não compensa debater mais se o ensino religioso deve ou não existir na rede pública. Ele está lá, ele existe. E não tem como mexer por enquanto. Mas como uma vez ele estando na rede pública, o que nós vamos fazer com esse ensino religioso? O que nós vamos transformar ele? Nós vamos transformar o ensino religioso num componente curricular que realmente forme um cidadão consciente da diversidade religiosa do país? Ou vamos continuar com uma visão preconceituosa e discriminatória das religiosidades? Né? Então eu fico muito feliz que quando começou o Formadores, em 2020, toda vez que eu tinha reunião com a minha tutora de formação, eu falava: Vânia, cadê o ensino religioso? Cadê o ensino religioso? Aí foi 2020, 2021, nada. Vânia, cadê o ensino religioso? Ela falou: vai vir. E aí veio em 2022. E aí, só para a gente relembrar a trajetória, quem que é a primeira vez que está fazendo Formadores? Quem está fazendo, não de ensino religioso, mas o Formadores em si, pela primeira vez? Tem alguém? Clica no levantar a mão. Acho que não, todo mundo já. A professora Andréia, a primeira vez, professora, que está participando do Formadores? Mais alguém que está iniciando no... Na verdade, eu comecei o ano passado e acabei não concluindo, tá? Então, mas começou. Então agora é a primeira que você vai concluir, né? Vamos lá até o final. Se Deus quiser. Mas o Formadores, ele é um sistema de formação continuada que me encantou. Eu posso falar isso com o Thiago, lembro, até falava isso nos encontros passados. Quando saiu a proposta, lá em 2020, né, que eu fui convidado para me inscrever e participar do processo para ser formador, me falaram na escola assim: mas você vai participar do curso do FEDER? Você vai ser professor no curso do FEDER? Eu falei: olha, eu vou ser professor do curso, não sei se é do FEDER ou não. Mas eu vou ver o que é, porque formação, né, conhecimento, ele é neutro, ele é... O conhecimento liberta, não quer. Agora, se for um curso, realmente o curso do FEDER, que eu tiver que ensinar, que eu tiver que compactuar com algo que vai contra aquilo que eu acredito do que é educação, eu saio sem problema nenhum. Mas eu gostei do Formadores. Claro que é um sistema perfeito? Não, tem muito a ser melhorado, né? Ele está no 4º ano ainda, então é um caminho que a gente está trilhando. Mas eu gostei do Formadores por duas coisas. Primeiro, que ele é uma proposta realmente continuada. Eu sei que tem colegas de vocês que têm bem mais tempo de sala de aula que eu no estado, mas pelo menos que eu me lembro, desde 2006, nós tivemos várias tentativas, várias formas de capacitação, de formação continuada, mas nenhuma era realmente continuada, né? Vamos lembrar lá, nós tivemos DEB itinerante, nós tivemos o NRE itinerante, nós tivemos o GTR, nós tivemos congressos, né? Tinha a Faxinal do Céu mais antigamente, né? Mas nada foi continuado, né?
tiveram lá 1, 2 anos e não tem. O Formadores, pela primeira vez, nós temos uma formação realmente continuada, né? Que acontece ao longo do ano, né? Que já é o 4º ano que está no mesmo estilo, que ele está se aprimorando, mas ele está acontecendo. E a segunda coisa que me encantou do Formadores é a possibilidade desse contato que nós estamos tendo. Embora não o ideal, que seria um contato juntos, todo mundo numa sala, debatendo, tomando um cafezinho, mas esse contato dessa grande diversidade que nós temos aqui, de formação, de tempo de experiência, de estilo de escola. Então nós temos da educação do campo, da educação regular, da educação especial, da educação profissional, das diversas formações, das diversas experiências de vida. Essa troca, esse contato direto entre colegas, entre pares, que me encantou no Formadores, né? Que ele começa com 7 turminhas, 7 temas, né? E depois ele amplia-se até 2023, que nós temos aí 58 temas, né? Todos os componentes curriculares, todos os itinerários formativos, disciplinas específicas das grades, pedagogo, gestão. Então nós temos uma gama hoje de formação continuada para os professores da rede pública. Então isso que me motivou, né, a participar do Formadores. O Formadores, ele possui uma rede de apoio, tá? E essa rede de apoio, eu não gosto de falar uma hierarquia, são funções. Então aqui nós temos a SEED, com um papel importantíssimo, que é a parte burocrática, são os técnicos do NFORM, né, do Núcleo de Formadores Continuados. E os departamentos que fazem o material, que preparam os slides, que preparam as turmas, né, que fazem todo o controle do LRCO. Então, essa é a função da SED. Eu tenho o técnico da SED que me acompanha toda semana, que passa o roteiro, que a gente estuda o roteiro juntos. A minha tutora, né, o tutor de formação do núcleo, que esse ano é a professora Edneia, que é do núcleo de Assis. Não sei se alguém é do núcleo de Assis Chateaubriand, né? A Edneia, minha tutora de formação. E o formador, né, que é o responsável pela condução dos encontros. Eu não sou professor de vocês. Eu sou o formador que tem a parte de orientar, de organizar as reuniões. Mas eu não tenho pretensão, né, de ensinar vocês. Nós estamos aqui para aprender juntos. Eu vou compartilhar com vocês a minha experiência, o meu estudo, né, sobre o ensino religioso, mas vou aprender muito com vocês também e nós vamos construir esse conhecimento juntos. O aluno, que é o foco do Formadores, né, o foco do Formadores, o centro do Formadores, o destino final do Formadores, é o aluno, mas o coração do Formadores é o cursista. O Formadores não existiria se não tivesse o cursista, vocês, dispostos a participar, né? E participar mesmo, porque a gente pode estar aqui, né, fazendo Formadores, como a gente pode estar aqui fazendo Formadores, né? Participar mesmo. Então, o grupo de estudos ele só existe porque vocês aceitaram e vocês estão aqui. Tá? Isso aqui eu vou falar depois para vocês. A nossa organização desse trimestre, dessa primeira jornada, nós teremos 9 reuniões. Então hoje, a primeira, dia 7, até o dia 3 de maio, que vai ser a nossa última reunião. Tá? Então nós teremos aqui 9 semanas para nós trabalharmos, né, sobre o ensino religioso e metodologias ativas na educação. Então,
nós vamos aí participar dessas reuniões do nosso grupo, sempre na terça-feira à tarde. Tá? Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão, levante a mão, pode abrir o microfone, tá? Porque eu vou falando, eu vou me empolgando, né? E a gente acaba passando batido, tá? Então, se vocês quiserem ir perguntando e fazendo alguma intervenção, fiquem à vontade, tá? Nós temos, então, o Google Meet, né? Que todo mundo aprendeu a conhecer esse bicho na pandemia, né? Antes da pandemia. Alguém já tinha feito algum Meet antes da pandemia? Alguém conhecia? Né? Então, eu conheci o Hangout, que ele acabou migrando para o Meet. Mas, assim, essa disposição, essa disponibilidade do Google Meet a gente acabou conhecendo na pandemia, né? Demos aula, já estamos íntimos dele agora. E o nosso Meet na terça-feira, às 2 horas da tarde. Para a nossa comunicação principal, nosso local de comunicação oficial é o Google Classroom. Né? O Google Classroom também, a maioria de nós conheceu na pandemia. Né? Eu comecei a utilizar ele em 2016, mas ele era bem diferente. Hoje ele tem muita coisa bacana. Né? Mas o nosso contato direto vai ser pelo Google Classroom, tá? Através da nossa sala. Porém, nós temos o grupo do WhatsApp. Então, aqui eu tenho o meu e-mail e o meu telefone, né? Lá no WhatsApp, vocês podem entrar em contato comigo. Aqui o meu e-mail eu digitei errado, depois eu vou corrigir na versão que eu vou postar para vocês. Tá PE, mas eu não sou do Pernambuco, não. É PR. Tá? Então, depois eu vou corrigir isso aqui. Depois eu tava vendo que eu coloquei um PE aqui, virei um pernambucano. O meu telefone, podem mandar no WhatsApp qualquer dúvida, questão, pergunta, certo? Qualquer dúvida, podem mandar, podem ligar também, tá? Fiquem à vontade para a gente poder ter uma boa comunicação. Só para a gente poder refletir um pouquinho sobre a nossa... Deixa eu voltar aqui. As nossas atividades. Para sermos aprovados, claro que nós fazemos o curso pelo conhecimento, pelo contato com o colega, pela troca, tudo isso é importante. Mas a gente quer o que no final? Certificado. Nós queremos a comprovação das nossas horas aí. Para nós termos o certificado, o que a gente vai precisar fazer? Primeiro, presença. 75% de participação nas reuniões do Meet. Isso significa que o cursista pode ter, no máximo, 2 faltas. 2 dias de falta. No máximo. 3 faltas não gera certificação. Então, gente, eu quero deixar bem assim, combinado com vocês. Se vocês precisarem faltar por alguma eventualidade, entre em contato comigo. Manda para mim no WhatsApp. Por quê? Atestado médico no Formadores, ele não abona falta. Então, por acaso, assim, você vai no médico de manhã e pega o atestado. O atestado é para o dia todo, porque tem o deslocamento, às vezes você está, né? É difícil. Mas à tarde, se você puder entrar, entra. Mesmo estando com o atestado. Tá? Peguei um atestado de 5 dias. Tô com afastamento, vou ficar em casa. Mas se você puder entrar, entra no Formadores. Porque daí você não leva falta. Oi, professora Rose, pode perguntar. Professor, deixa eu aproveitar e perguntar. Por exemplo, o senhor tem mais de 3 turmas, né? Tenho 3 turmas, isso. Na verdade, as minhas... Hoje Não, desculpa. As minhas turmas, elas são todas na terça-feira.
Ah, são todas na terça. Todas na terça. Mas você tem à noite também ou não? Não, eu tenho de manhã, eu tenho uma turma às 8 da manhã, uma turma 10 da manhã e uma turma 2 da tarde. Ah, tá. É porque o ano passado eu fazia, né? Então, o professor, ele tinha em outros dias, né? Então, por exemplo, que nem eu sei que dia, se eu não me engano, é 10, 11 e 12 de abril, que o 11 vai cair numa terça-feira, se eu não me engano, eu estou aguardando a inscrição para um itinerário formativo que eu peguei do módulo 3 da EJA. Uhum. Então, eu vou estar em Curitiba. Aí eu já fiquei preocupada, né? Se você tivesse à noite, eu poderia entrar à noite e, vamos dizer assim, repor essa minha Então, falta. aí uma coisa que a gente pode combinar, mas assim, numa excepcionalidade muito excepcional, por exemplo, a senhora tem esse evento, que é uma coisa assim, que não é hoje eu não vou entrar, entro depois. Mas numa excepcionalidade, ou acabou a luz, ou caiu a internet, me falem, porque se não for possível vocês fazerem as minhas turmas de manhã, eu posso conversar com o professor Edir e com o professor Patrick, e aí vocês poderem assistir na turma deles o mesmo encontro, eles me passam e aí a gente consegue negociar. Mas por isso que eu falo, professora, cada caso entre em contato comigo, sabe? Hoje eu fiquei até triste, uma professora me mandou de manhã, olha, mandou a foto dela com o filho no hospital. Falei, professora, eu tô com meu filho no hospital, ele fez uma cirurgia. Eu falei, professora, né, tranquilo, entendo, né? Mas a gente conversa, gente, manda pra mim, professora, aconteceu isso, será que eu posso? Daí a gente conversa. Né? A gente quer que na verdade, sim, a gente quer a melhor maneira para todo mundo. Claro que eu só não posso, né, dar presença sem aparecer no BI, mas a gente conversa, a gente encontra uma solução que seja possível para todo mundo. Tá? Quanto à questão... Entendi, vamos aguardar então validar. Isso, tranquilo, a gente conversa. A questão da hora atividade. Né? Todo mundo está bem tranquilo com essa questão? Que o cursista tem 2 horas atividades que ele pode fazer em local de livre escolha para participar do grupo de estudos. Muitas escolas estavam com um entendimento errado, que elas achavam assim, eles iam colocar no horário da escola, então o professor Tiago tem as 2 primeiras aulas do período da tarde da terça-feira de hora atividade. Se o grupo de estudos cair nesse horário, ele faz, senão ele se vira. Não é assim que funciona. Tinha muita escola que estava fazendo isso, sabe? Ó, professor, a tua hora atividade é essa aqui, coloquei no ponto. Se o teu grupo de estudos for nesse horário, beleza, senão você tem que estar na escola. Não é assim. Você vai informar para a escola que 2 horas atividades que você faria na escola, você vai optar em fazer no horário do grupo de estudos. Tá? Então, pode fazer. Aí também as direções começaram a pensar, mas então, se o cursista está na escola, ele faz o grupo de estudos no horário da hora atividade que ele está na escola, depois ele quer fazer as 2 horas de atividade dele em casa. Aí, né, aí tem que ver com a escola. Mas já fiquem sabendo, se você tem que fazer 10 horas de atividades, você vai fazer só 8 na escola. Se você tem que fazer 5 horas de atividades, você vai fazer só 3 na escola. Tá? Então fica esse entendido. Certo? Gente, sobre frequência, mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Uma outra questão também. Às vezes o professor cursista se inscreveu, né? E a escola muda o horário. E aí coloca uma aula no teu horário de formadores. Tem uma resolução, uma instrução normativa da SED que foi passado para as escolas, que uma vez que o professor escolheu o horário do grupo de estudos, a escola deve respeitar o horário do grupo de estudos do professor. Então a escola não deve colocar aula
no horário que o professor está inscrito. Então tentem conversar com a escola, qualquer coisa até a tutora fala, porque quando vocês fizeram a escolha do horário, né, vocês escolheram com base no horário que a escola passou para vocês. E aí vocês, vocês não escolheram o grupo de estudos no horário que vocês já tinham aula, vocês escolheram no horário que as escolas tinham passado. Agora a escola não pode ficar mexendo muito também. Claro que tem situações e situações, né? Mas as escolas têm uma instrução normativa da CED que diz que as escolas devem evitar mexer no horário que vocês estão matriculados no grupo de estudos. Tá? E por quê? Porque às vezes o professor fala, não, mas eu tenho pouquinho aluno, aí eu tenho uma aula durante o grupo de estudos, eu deixo o notebook ali na mesa da sala, deixo o celular logado e dou aula e os alunos estão aqui. Já aconteceu, né, da minha turma, assim, de até ter professor que estava dando aula, aí passava um aluno atrás, o aluno vinha ajudar ele a mexer no computador, o CAF cruza as informações, então vai bater que você está no horário de aula e você está no horário de curso. Aí acaba não dando certo, tá? Então, são questõezinhas assim para a gente pensar. E aí nós temos as atividades, né? As atividades de implementação, atividade avaliativa, que vocês precisam ficar com 70 no mínimo para passar de ano. Olha só que a média é mais alta. E as atividades são duas. O planejamento, o plano de ação, que tem valor de 40 pontos, e o relato de implementação,